Não tememos más notícias. Um passeio por Éfeso. Os que te guiam te enganam. Estamos dando início à carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Mas hoje nós não vamos estudar nenhum dos textos. A gente vai fazer só um panorama sobre a igreja de Efésios. Falar um pouco da cidade, do contexto. Paulo escreveu esta carta à igreja de Efésios quando ele estava em prisão domiciliar. Lembra que ele ficou em prisão domiciliar? A gente vai ouvir falar muito nessa introdução um pouco da história de Efésios lá em Atos dos Apóstolos. Paulo tinha um amor especial pela igreja de Efésios, então ele escreveu lá em Atos falando sobre esses irmãos, dando uma direção lá para os presbíteros da igreja. A gente vai ver isso no capítulo 20, por ali, de Éfeso. Também no capítulo 19, fala um pouco sobre Éfeso lá em Atos dos Apóstolos. No primeiro século, a igreja de Éfeso foi muito importante para a expansão do cristianismo entre os judeus, através do ministério do apóstolo Paulo. Éfeso era a capital de uma província romana. Ela ficava como uma ponte entre a parte ocidental e oriental do Império Romano. Uma cidade muito importante, muito conhecida, e tinha em Efésios algo que diferenciava das demais cidades, que era o templo da deusa Ártemis, ou deusa Diana, que era o que praticamente sustentava toda aquela cidade em conceitos tanto espirituais, porque ao entendimento daquele povo, a deusa Diana trazia tudo para eles, e obviamente também movimentava em fluxo financeiro, porque a cidade era visitada por todos por conta do templo da deusa Diana. E o apóstolo Paulo, quando começou o seu ministério, obviamente falou acerca da deusa Diana, veio trazendo o evangelho de Cristo e mostrando quem é o Deus, o único Deus verdadeiro, e isso, claro, causou bastante conflito dentro da cidade de Éfeso, mas não impediu o crescimento do cristianismo, do evangelho ali naquela cidade. A igreja de Éfeso também é aquela que lá em Apocalipse, nas chamadas 7 cartas às igrejas, é a igreja onde Cristo fala que tenho contra ti somente que esquecestes o primeiro amor. Era uma igreja que tinha dons espirituais, uma igreja que cresceu muito na fé, mas lá em Apocalipse nós vamos entender que essa igreja em algum momento se perdeu ali no caminho e deixou o que era mais importante, falhou nesse ponto, o primeiro amor. E o propósito principal da carta de Efésios é Paulo falando com a igreja sobre as grandes maravilhas do evangelho e também falando sobre a prática do que é ser igreja, quais os benefícios de ser uma igreja do Senhor Jesus. É na carta de Efésios que tem o famoso texto sobre as armaduras da fé, sobre filhos, pais. São textos bem importantes, alguns muito pregados ao longo dos anos, e nós vamos estudar juntos a partir de amanhã. Livro de Salmos. O salmista vinha falando sobre o homem bom, sobre o homem justo, reto, que faz com integridade os seus negócios. Então ele diz que esse homem nunca será abalado e que ele não teme más notícias, porque o seu coração está firme e confiante, não nos negócios, no Senhor. O homem não teme más notícias porque ele está firme e confiante no Senhor. E esse é o ensinamento para nós. Se estamos firmados, confiantes no Senhor, não tememos o mal, nem as más notícias. E por falar em ensinar, vamos aprender um pouco no livro do profeta Isaías. O profeta continua falando sobre as consequências dos erros que o povo acabou colhendo. O povo de Deus, de Jerusalém, Israel, Judá, Sião, é citado muitas vezes no estudo de hoje. Isaías diz que aquele povo está fazendo mal para si mesmo. Fala também que os guiam são os que os enganam e destroem seus caminhos, suas veredas. Ele vinha falando daquele contexto onde o homem ia pedir socorro, pedir que meninos os guiassem, os conduzissem, porque o povo estava perdido. E aí o profeta Isaías está dizendo que aqueles que os guiavam eram aqueles que também os enganavam. No texto de hoje tem um longo espaço falando acerca das mulheres, as mulheres de Sião. O contexto era aquelas mulheres, elas se perderam na vaidade e andavam dando muito mais importância para as roupas, para as joias, salto alto, perfumes. Era sobre a beleza exterior. O foco delas era esse.
Então Isaías está dizendo que no grande dia, no dia que Deus iria entregar o povo à própria sorte, em razão da desobediência do povo, essas mulheres, tudo aquilo que elas estavam vivendo iria ser transformado no oposto. No lugar de cheiro, haveria mau cheiro. No lugar das tranças enfeitadas, haveria calvície. E assim sucessivamente. Tudo ia se transformar no oposto da grande glória e exuberância que elas tinham. Ele fala inclusive que haveria 7 mulheres para um só homem, que esse homem iria ser cercado de mulheres dizendo: a gente pode se sustentar, fazer tudo, nós só queremos um nome, alguém que nos honre. Era sobre elas perderem a honra delas. E quando o profeta diz que eles seriam enganados por aqueles que o guiavam, ele também fala sobre a falta de entendimento. E veja que interessante a forma como ele coloca: o meu povo já está no cativeiro por falta de entendimento. Repetidamente a Bíblia fala sobre não conhecer a verdade e levar a um tipo de escravidão, seja ela emocional, mental, escravidão, prisão. A falta de conhecimento nos tira da presença de Deus, nos faz tomar decisões erradas, ir por caminhos errados. Conhecereis a verdade vos libertará. Errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Faltou conhecimento para o povo de Deus e por isso eles foram aprisionados e sofreram as consequências. No texto de hoje, o profeta também fala sobre os ímpios, sobre as consequências, tudo que os ímpios fizeram contra o povo de Deus. O texto está mostrando os dois lados. Uma hora fala dos males, das consequências que o povo sofreu, outra hora fala sobre os resgates, a libertação que Deus enviará. Não há essa ordem cronológica. O texto vai se alternando entre o grande dia, como será o que vai acontecer, as consequências, mas também fala das provisões, do livramento. E ainda tem muito pela frente para aprendermos dentro do livro do profeta Isaías. Então, fique por aqui, eu te espero amanhã, se Deus disser que sim.